Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de ciências, nós vamos retomar o trabalho com o nosso livro de ciências, né? Então aqui no nosso livro de ciências, nós já iniciamos o nosso trabalho lá em sala de aula, onde falamos da alimentação saudável, dos nutrientes, né? Dos hábitos de vida saudáveis, falamos da qualidade de vida, né? Prática de atividades físicas, então tudo que precisamos para termos uma vida saudável. E agora nós vamos retomar, vamos aprofundar esse trabalho, falando também, né, dos sistemas que compõem o nosso corpo. Nós vamos conhecer o nosso corpo. Então, quando a professora fala sistemas, significa que o nosso corpo é como uma máquina, né? Então, são 5 sistemas ali. Cada um desses sistemas, dentro ele é ligado por vários órgãos. E um sistema está ligado ao outro. E isso faz com que o nosso corpo funcione. Então, se algum órgão de algum sistema não funcionar corretamente, isso vai acarretar problemas que serão refletidos, né? Tipo, serão sentidos pelo corpo todo. Hoje nós vamos falar sobre um sistema, o sistema digestório. Então, são 5 sistemas, professora, quais são? Então, nós temos o sistema digestório, nós temos o sistema respiratório, nós temos o sistema urinário, nós temos o sistema circulatório e temos o sistema ósseo. Então, são esses os 5 sistemas que nós vamos conversar, né, nas nossas próximas aulas aí. Hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório. Então, a gente sempre ouve aquela frase muito famosa assim, né? A digestão começa pela boca. E é bem verdade, mas a gente não diz isso só pelo fato de dizer, porque tem que comer coisa saudável. Sim, tem que comer coisas saudáveis, mas principalmente porque... Por que a digestão começa pela boca? Porque os dentes fazem parte da nossa digestão, a nossa língua, a nossa saliva. Então, a partir do momento que nós estamos mastigando um alimento, nós já estamos fazendo a digestão deles. Vocês sabiam? Por quê? Porque ao longo do nosso sistema digestório, que é composto pela boca, pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino delgado, pelo intestino grosso e pelo reto, então, ao longo de todo esse sistema, o alimento que nós mastigamos aqui, ele vai passando. E o que acontece? Conforme ele vai passando, ele vai sendo diminuído, né? Em partículas minúsculas. Então, o que acontece? Quando nós estamos mastigando, nós já estamos ajudando o quê? Nós estamos ajudando o alimento a passar pela nossa faringe. Então, só aqui um parênteses, né, sobre a faringe. A faringe, ela faz parte do nosso sistema digestório e também faz parte do sistema respiratório. Vocês sabiam? Então, vocês viram como está tudo ligado? E nós vamos ver aqui também outras relações entre os sistemas do nosso corpo, tá? Então, mastigando o alimento, quanto mais nós mastigamos os alimentos, melhor vai ser a digestão. Por quê? Quando o alimento chegar lá no esôfago, né, que ele já vai estar em forma de um bolo alimentar, o que acontece? O esôfago, né, vai fazer movimentos para transformar esse alimento num bolo. Quando esse bolo alimentar for lá para o nosso estômago também vai trabalhar para fazer o quê? Com os sucos gástricos que o estômago vai liberar, né, esse alimento vai ficar menor ainda, onde vai se transformar nas partículas. E a partir desse momento aí, o que acontece? Conforme agora os alimentos, né, estiverem nessas partículas, os nutrientes vão para... Os nutrientes vão ser absorvidos pelo nosso sangue, certo? Vão para a nossa corrente sanguínea, as vitaminas. E o restante já vai lá para o nosso, né? E no intestino delgado vai continuar fazendo esse trabalho de absorver os nutrientes e as vitaminas dos alimentos e distribuir para o nosso organismo. E o que não for mais utilizável para o nosso organismo vai lá para o nosso intestino grosso, porque lá no intestino grosso vai se transformar em fezes e vai ser eliminado através de um canal que se chama reto, pessoal. Então, esse é o caminho que o alimento faz no nosso corpo. Mas vocês viram só quantos órgãos, né, dentro aqui desse sistema digestório, quantos órgãos precisam trabalhar para que nós façamos uma boa digestão? Então, aí está a importância da boa mastigação, de tomarmos água e de comermos frutas e verdura. Por quê? Porque
tudo isso vai ajudar neste momento, né? Principalmente na hora de nós eliminarmos os alimentos. Por quê? Porque daí as fezes vão ser formadas de uma forma mais fácil, não vai ter gente ressecada, nem com dor de barriga, nem com dificuldade para ir ao banheiro. Então, a boa alimentação está relacionada a uma boa mastigação e a boa digestão está relacionada a tudo isso. Então, vocês viram só a importância de nós termos bem esse cuidado? Então, aqui na página 22 e 23 do livro de ciências, a professora, né, comentou com vocês, mas vocês vão retomar essa leitura, vocês vão ler para entender certinho como acontece o processo do nosso sistema digestivo, ok? E na página 24 nós temos uma experiência. Então, a professora vai propor aqui que vocês façam a experiência e tirem fotos, assim como foi a experiência lá do Tangram. A professora está recebendo as fotos, estão ficando muito legais. Quem não mandou, pessoal, ainda, manda, porque também é uma forma da professora fazer a chamada e dar um ok aqui para quem está participando das aulas, tá? Então, quando a professora fala, postem as fotos, é para que a professora perceba também se vocês estão entendendo o conteúdo, se estão acompanhando e principalmente participando das aulas, tá? Então, aqui na página 24 e 25, nós temos uma experiência aqui. Então, essa experiência vocês vão fazer e vocês vão perceber que essa experiência, ela está relacionada aos nossos dentes, porque ela vai estar mostrando para vocês o serviço que os nossos dentes fazem antes do alimento chegar lá no nosso estômago, tá? Então, vocês vão fazer essa experiência com o biscoito, vocês vão utilizar 2 biscoitos salgados, creme cracker, 2 pacotes de freezer com água. É o material que vocês vão utilizar para fazer essa experiência. Durante o processo, vocês vão fotografando e daí vocês mandem no grupo para nós acompanharmos, tá bom, pessoal? E então, né, nós vamos aqui, daí na próxima atividade da página 26 e 27, nós vamos identificar, né, os órgãos do sistema digestivo, tá, pessoal? Então, nós vamos vendo aqui, né, a imagem. Nós vamos ver a imagem e vamos nomear cada um dos órgãos que fazem parte do nosso sistema e também vamos contar como acontece a digestão. Então, quando vocês lerem aqui, né, os textos que estão no livro, assistirem o vídeo que a professora está explicando, vocês vão entender como acontece a digestão e aonde é que os nutrientes são absorvidos no nosso organismo. Lembram? Então, só lembrando que a professora contou que daí lá do esôfago os alimentos vão para o nosso estômago. Lá no estômago eles vão receber vários sucos gástricos que vão ajudar os alimentos a ficar menores ainda. E quando eles passam para o intestino delgado, nesse momento o que vai acontecer? Todos os nutrientes que o nosso corpo precisa, ele vai retirar dali, pelos vasos sanguíneos. Então, vai para a nossa corrente sanguínea. Então, vocês estão vendo? Nosso sistema circulatório ligado com o sistema digestório, da mesma forma que a faringe está ligada com o sistema respiratório. Então, por isso que a gente fala que o nosso corpo é uma máquina, né? E todas as pecinhas, os órgãos, precisam estar funcionando muito bem para que tudo aconteça como tem que ser, né, pessoal? Então, vocês vão responder essas atividades aqui da página 26 e 27, vão ler com muita atenção. Tem dúvida, voltem lá no texto, que os textos aqui desse livro a professora gosta muito, porque eles estão muito bem esclarecidos, ok? Então, nós vamos aqui na nossa aula de ciências, né? Na página 27, resolver as atividades. E daí, vamos para a nossa aula de matemática. Em matemática, hoje, a professora quer fazer uma dinâmica com vocês, tá? Então, assim, hoje nós vamos falar sobre probabilidade. O que é probabilidade? Nós já trabalhamos tanto, né? Mas a professora já deu nome para essas atividades, a gente já trabalhou. Mas o que acontece? Probabilidade é assim, é quando eu quero acertar alguma coisa e o número de chances que eu tenho. Quando eu quero, por exemplo, lá na sala a gente já fez lá no quadro, né? Por exemplo, eu tenho aquela atividade lá que eu tinha 5 cores de laços, né? E tinha
7 papéis de presentes. Quantas combinações eu posso fazer com esses laços e com essas fitas? Isso é uma probabilidade, a resposta. Então, a nossa probabilidade de hoje vai ser assim. Eu tenho aqui uma moeda. Opa, tenho aqui uma moeda de R$1, certo? Então, de um lado eu tenho cara e de outro lado eu tenho coroa. Se eu for jogar com vocês, qual é a probabilidade de dar cara ou de dar coroa? Então, nós vamos ver assim, se eu tenho duas possibilidades, né, pessoal? Então, por exemplo, eu vou jogar aqui, olha lá, deu cara. A professora vai pôr o celular aqui para vocês olharem, tá? Olha lá, cadê a moeda? Deu cara. Vocês estão vendo? Então, olha só. Agora, se eu perguntar para vocês assim, quantas possibilidades eu tinha para dar cara ou dar coroa? Então, se eu tinha 2 possibilidades, significa que de 2 eu tinha uma chance de 2. Então, é a metade, lembram? O 2, né? Quando eu vou trabalhar em frações, o 2 é o todo. E 1 é uma, então eu tenho uma chance em 2. Então, se eu tenho 2 chances, e se eu tenho 2 possibilidades e eu tenho certeza que em uma delas eu vou conseguir, então aqui significa que é a metade, né? Significa 1/2 ou 50%, quando a gente for lá conversar sobre as porcentagens. Então, aqui no livro de matemática, na página 180 e 181, é com isso que nós vamos trabalhar, tá? Então, nós vamos falar sobre a probabilidade, ou seja, eu tenho que ver quantas possibilidades eu tenho e qual vai ser a probabilidade dessa resposta, né? Então, aqui a professora vai ler para vocês uma atividade aqui. Lúcia e Jorge vão brincar de chutar a bola ao gol. Veja como eles decidiram quem começaria a chutar a bola. Como vamos decidir quem começa a chutar? Podemos jogar cara ou coroa. Isso, eu escolho cara. Se sair cara, você ganha e eu fico no gol. Agora, se sair coroa, eu ganho. Então, vocês estão vendo? Né? Tipo, se eu tenho 2 possibilidades, então é tipo uma e uma, né? Ou eu ou você. É possível saber qual será o resultado de lançamento de uma moeda? Por quê? Então, agora aqui eu quero que vocês me contem com as palavras de vocês, se com a moeda, né, um escolheu cara, o outro escolheu coroa. Qual é a probabilidade de um deles ganharem? Como que vai ser? Então, vocês vão explicar aí para mim com as palavras de vocês, tá? E há quantas possibilidades aqui nesse jogo? Quantas possibilidades eu tenho de conseguir um resultado, né? Tipo, quantos resultados podem sair aqui? Se eu tenho cara e tenho coroa, são quantos resultados? Então, tudo isso aí vocês já vão prestando atenção no que a professora está explicando, no que a professora está lendo, que é o que vocês vão usar para responder a atividade de vocês, tá bom, pessoal? Então, aqui a professora vai entrar aqui só numa questão assim, bem superficial, assim, de frações com vocês, que quando eu falo de metade, né, sempre quando eu falo meio, metade, eu também estou me referindo a 50%, porque meio não é a metade de um inteiro? Então, 100% é um inteiro. E quando eu falar metade, é 50%. Então, quando a gente se refere a metade ou meio, também podemos falar os 50%, ok? E daí, na página 181, a professora, aqui o livro pede para se juntar com um coleguinha, né? Saudade de jogar com colega, né, meus filhos? Mas ainda não vai ser possível. Então, vocês vão, né, convidar aí a mãe, o pai ou um irmão, alguém que esteja bem disponível aí, com vontade de jogar, para jogar com vocês aqui, para vocês fazerem essas atividades aqui, tá? Então, vocês vão fazer as atividades, né? Vão jogando ali, vão anotando no quadro aqui, para depois responder as questões, a letra A, B, C e D. Tá? Na questão número 3 da 181, aqui, ó, observe ao lado os lápis de cor de Júlia. Todos são do mesmo modelo e têm o mesmo tamanho. Então, quantos lápis de cor Júlia tem? Então, vocês já vão contar lá qual é o todo, né? Qual é o todo? Quanto ela tem, né? Só não tem a palavrinha ao todo, mas quantos ela tem? Júlia colocou seus lápis em um saco e, sem olhar, vai sortear um deles para colorir um desenho.
Qual é a probabilidade dela sortear um lápis vermelho? Então, nós vamos voltar lá para aquela conta que a gente fez lá da moeda. Ela tem 10 lápis, certo? 10 é o todo. Quando eu sei qual é o todo, então ele já vai lá no denominador da minha fração, certo, pessoal? 10, né? Então, ela tem quantos lápis vermelhos ali? Então, o número de lápis vermelhos que ela tem vai ser o número de chances que ela tem de tirar um lápis vermelho. A professora não vai falar isso aqui agora, porque senão a professora vai dar a resposta para vocês. Então, para fazer essas atividades aqui, leiam com atenção, prestem atenção no que a professora está explicando, que vocês vão conseguir, ok? E só antes de encerrar a nossa aula, então assim, estão tendo algumas dúvidas quanto às apostilas. Pessoal, nós fizemos a primeira apostila, né, que vocês pegaram lá na escola. Nós fizemos atividades por quase um bimestre todo de português e matemática. Encerrada aquela apostila, vocês foram buscar um material de atividade complementar. A gente até falou apostila, né, mas eram atividades complementares. Essas atividades a gente já fez, a professora já corrigiu com vocês por áudio, lembram? Então, não tem a necessidade de vocês me devolverem aquela segunda que está lá, atividade complementar. Mas essa semana, na terça-feira, ontem, e na quinta-feira, hoje, vocês precisam ir até a escola pegar essa apostila do segundo bimestre, porque nessa apostila terão as atividades de português, matemática, ciências, história, geografia, artes, literatura, ensino religioso e educação física. Então, nesse segundo semestre, nós vamos usar a apostila em todas as matérias. E a partir de segunda-feira, a professora vai iniciar o trabalho com a apostila. Então, é preciso que todos vocês estejam com a apostila em mãos, ok? Então, um abraço para vocês, uma ótima semana e ótima atividade para vocês. Tchau!